Os saúdo com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula das nossas lições da faixa etária de juvenis da nossa escola dominical. Estamos estudando nesse trimestre, sobre o que Cristo fez por nós e o que nós podemos fazer acerca do reino do Senhor nosso Deus. Temos a lição de número 4, que é a lição de hoje, que traz-nos o seguinte assunto: Ele pode nos transformar. Damos hoje que o nosso Deus é todo-poderoso e não está alheio à vida humana, não está distante de nós, mas se importa conosco. Então, nesta lição, a gente vai estar estudando a respeito de uma das principais doutrinas da fé cristã, que é a doutrina que fala a respeito do novo nascimento, do nascer de novo. De acordo com Jesus Cristo, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Então, temos um texto bíblico aqui em João 3, verso 5, onde Jesus fala o seguinte, olha só. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A nossa leitura diária desta semana, na segunda-feira, a gente esteve lendo, ou estará lendo ainda, Tito 3, versículo 5, que nos fala sobre o novo nascimento, e ali está falando sobre uma lavagem para a regeneração. Na terça-feira, Ezequiel 11, verso 19, recebendo um novo coração. Na quarta-feira, Jeremias 31 e 33, a lei de Deus no nosso interior. E na quinta-feira, 2 Coríntios 5, 17, gerados novamente em Cristo. Sexta-feira, João 3, garantia de acesso ao reino, aqueles que nascem de novo, claro. E, por último, no sábado, 1 Pedro 1, verso 3, gerados para uma viva esperança. Aconselho que os amados que estão me ouvindo agora possam fazer o acompanhamento na sua Bíblia, inclusive marcar. Marca aí que é muito importante esse assunto, viu? Tá bom? Então o irmão pode pausar o vídeo aí, abrir a sua Bíblia e conferir as leituras diárias, um versículo após o outro, fazendo a marcação na sua Bíblia, que será muito útil tanto para a sua edificação como também para quando for conversar com alguém a respeito deste assunto de superior importância. Nossa leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, João 3, verso 1 ao 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos era nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Veja que há muita coisa para o ser humano aprender e a sua inteligência secular não vai levá-lo a aprender. Tudo que nós temos vem de Deus. Primeiro tópico: amor, a base da fé e do novo nascimento. A base da fé e do novo nascimento. Primeiro subtópico: o amor divino. Parece que o amor divino se tornou algo distante da realidade que enfrentamos em nosso dia a dia, em especial em nossa sociedade. Temos muitas informações a respeito de Jesus. Contudo, quantos verdadeiramente o conhecem como Salvador?
e como aquele que pode nos dar uma vida nova. Jesus não se ajuntou aos doutores da lei do seu tempo e ficou discutindo filosofia, filosofando a respeito do amor. Não. Ele viveu esse amor até os seus últimos momentos nesta terra. Jesus não era teórico, Jesus era prático. Ele ensinava muitas coisas do presente, muitas coisas que iam acontecer no futuro, sim. Mas acerca da aplicação pessoal, ele vivia na prática aquilo que ele ensinava. Segundo subtópico, um amor altruísta. Seu amor abnegado foi comprovado por intermédio de seus atos e também de suas palavras. Ele não fez do reino somente um tema para ser estudado ou debatido. Jesus não viveu no campo da teoria. Ele fez. Fez por toda a humanidade, por uma humanidade decaída, pessoas que não eram merecedoras de tanto bem. Quando eu falo nesse assunto, meu coração pula de alegria e prazer no nosso Deus, ao mesmo tempo em que junto com isso vem um desejo intenso, imenso, de que as pessoas que me ouvem aqui agora através do canal da Escola Dominical ou nas pregações no dia a dia possam compreender isto e sentir no seu coração a importância. Nós não éramos merecedores de tanto bem e o Senhor tem nos feito, olha, tanto bem que é praticamente indescritível. Uma conversão genuína a Cristo vai produzir frutos bons ou bons frutos. É hora de evidenciarmos o caráter de Cristo vivendo o verdadeiro amor. Aquele que o apóstolo Paulo descreve com tanta profundidade em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a seguir. Ou seja, se nos convertemos de verdade e se sentimos o nosso estado miserável e também sentimos agora que fomos transformados pelo amor, graça, favor, bondade e misericórdia de Deus, então este amor vai dominar a nossa vida, vai reger a nossa vida e isso será uma grande bênção para nós com relação a Deus e também para cada um de nós com relação ao nosso semelhante, com relação ao nosso próximo. Não haverá lugar para contendas, brigas, discussões, desentendimentos, porque o amor está prevalecendo. Oh, glória. Segundo tópico, as bases de nosso novo nascimento. Primeiro, uma doutrina importante e segundo, uma transformação radical. O novo nascimento é uma das principais doutrinas da fé cristã. De acordo com Jesus Cristo, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Note que isso aqui não é uma regra de uma determinada religião, mas o próprio Jesus ensinou que se o homem não nascer de novo, ele não pode fazer parte do reino de Deus. Pastor, mas por que não? Que acepção de pessoa é essa? Não, não é isso. Como um homem natural e carnal vai fazer parte de um reino espiritual. Entende? Por aí você já chega às suas conclusões. É completamente, totalmente, absolutamente impossível. Jesus não erra. Temos visto na atualidade que, embora muitos se declarem cristãos, estão totalmente equivocados a respeito da doutrina da salvação, a respeito da doutrina do novo nascimento e do reino dos céus. O Evangelho de João nos apresenta Nicodemos, um fariseu, líder dos judeus. Ele também demonstrou diante de Jesus não conhecer a respeito deste importante tema. Nem Nicodemos, que era perito na lei, não compreendia, não sabia nada a respeito do novo nascimento. Por que isso? Porque, diferentemente do tempo que se vivia a prática da lei de Moisés, para os dias atuais, após a vinda de Jesus, a diferença é esmagadora. Por quê? Porque naquela época era para se viver uma prática diária. Faça isso, faça aquilo outro, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Era regra, mais regra, mandamento e mais mandamento. Porém, hoje, com a vinda de Cristo, com a palavra de Deus, com a obra da redenção, com o envio do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é uma nova maneira de Deus operar ou de Deus atuar, só que uma maneira muito eficaz para que o homem seja aproximado, para que a mulher seja aproximada de Deus, para que haja essa harmonia plena.
O fato é que a Bíblia nos ensina que o homem só consegue ter essa ligação tão plena e tão bela com o Senhor através do nascer de novo. Nós passamos do estado de temos que fazer para o estado de temos que ser. E isso é muito mais eficiente. Não é verdade? Segundo subtópico, uma transformação radical. A salvação do homem só é possível mediante a fé em Jesus. É tão somente por intermédio da fé e da graça que podemos experimentar uma profunda transformação de vida. Uma mudança radical que brota do interior e reflete no exterior, em palavras e também em atitudes. Sem esta transformação operada pelo Espírito Santo, ninguém verá o Senhor. Daí a necessidade de entendermos o quanto somos dependentes da presença e do agir do Espírito Santo em nossas vidas. O Mestre, com muito amor e paciência, mostrou a Nicodemos que somente Ele pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé no seu sacrifício vicário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme nós encontramos em João capítulo 1 e versículo de número 29. Só que nosso pecado é tirado quando cremos nesse Cordeiro, quando nos lançamos sobre ele, porque crer é se lançar, é se entregar a Jesus por inteiro. Terceiro e último tópico. Por que precisamos nascer de novo? Primeiro subtópico, o pecado e o novo nascimento. Por que tal assunto é tão importante para o crente? A resposta está em Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Note que o pecado afastou o homem de Deus, fez o homem perder a glória do Senhor. E para que o homem possa voltar, só tem condições se ele nascer de novo, porque ele se tornou carnal, vendido sobre o pecado, ele morreu espiritualmente. Entende? E aí, nós temos aqui, as Sagradas Escrituras afirmam que a humanidade se encontrava morta, separada de Deus em ofensas e pecados. Veja o que diz Efésios 2, versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Note que morto não consegue se levantar por si mesmo. Aí a necessidade do homem ouvir a palavra de Deus para que a palavra de Deus lhe dê vida. E assim ele, crendo em Jesus, nascerá de novo para a glória de Deus. A universalidade do pecado é um tema doutrinário relevante que pode ser encontrado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Fato de toda a humanidade se tornar pecadora. Ao ler o capítulo 3 do Evangelho de João, ficamos um tanto perplexos ao ver que Nicodemos, que era um mestre em Israel, demonstrou desconhecer totalmente este assunto. Sabemos que a morte e o pecado entraram no mundo por um único homem, que foi Adão. O pecado de Adão passou a todas as pessoas. Por quê? Porque somos seus descendentes. Não adianta alguém achar o seguinte: não, pastor, mas Deus é injusto, porque pegou o pecado de Adão e colocou em nós. Não. Não foi Deus que pegou o pecado de Adão e colocou em nós. Entende? O fato é que, ao sermos descendentes de um pecador, naturalmente, a gente nasce também como pecador. Então, à medida que vamos crescendo, a nossa natureza tende a inclinar-se para a desobediência, para praticar o pecado. O pecado de Adão passou a todas as pessoas e, por causa disso, precisamos crer na morte vicária de Jesus Cristo para que venhamos reviver espiritualmente. Ou seja, experimentarmos um novo nascimento. Note um detalhe muito importante que eu preciso, inclusive, marcar aqui para a gente não perder aqui na nossa lição esse ponto maravilhoso. Veja isso. E extremamente importante. O que é isso? O que eu acabei de ler? Que o homem, para reviver espiritualmente, ele precisa crer na morte vicária
de Jesus. Ele precisa crer de todo o coração no sacrifício feito por Jesus na cruz, para que ele possa reviver espiritualmente. E o que eu depreendo daqui? Que não basta a gente estar apenas indo no culto, gente. Não basta apenas a gente usar um tipo de vestimenta, possuir uma Bíblia, fazer parte de um grupo. Nosso vínculo deve ser o mais estreito possível com Jesus, porque ele é o nosso Cordeiro substitutivo. Ele é o justificador das nossas almas. Ele é o purificador. Ele é o perdoador. Ele é o salvador. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele é tudo. Se nos distanciamos de Cristo, não temos direito a nada disso. Queria que você prestasse atenção. Veja como isso é sério. Nos distanciarmos de Cristo, não temos chance alguma de reviver espiritualmente. E Jesus foi claro lá em João capítulo 3 de que os que não revivem espiritualmente, quer dizer, aqueles que não nascem de novo, não entram no reino de Deus. Entende? Ou seja, experimentarmos o novo nascimento é necessário. Você já deve ter uma experiência desse tipo, né? Você deve ter esta experiência real com Jesus. Já experimentou o novo nascimento ou está na igreja? Mas é como Nicodemos. Isto não é um apontamento, é apenas uma pergunta. Como que nós estamos? Como que eu estou? Como que você está? Nós estamos em Jesus, consequentemente nascidos de novo, ou estamos apenas na igreja e não nascemos de novo ainda? Bem, isso é importante. Nicodemos, ele tinha um conhecimento teórico a respeito da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento. Era um homem muito estudado, muito capacitado, mas não conseguiu compreender as palavras tão diretas e enfáticas de Jesus a respeito da transformação interior tão necessária. Gente, não é fazer coisas, é ser uma nova criatura. Como, pastor, que eu consigo ser uma nova criatura? Crendo em Cristo de todo o coração, porque aí você terá condição de entregar os seus caminhos a Ele por inteiro. E Ele tem o poder de transformar. Segundo subtópico, todos pecaram. Infelizmente, já nascemos debaixo da maldição do pecado. Como já lemos em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Jesus veio ao mundo para nos oferecer a libertação desse jugo e nos ofertar a salvação. A salvação em Jesus Cristo não é herdada. Ou seja, os pais não podem transferir a salvação para os filhos, como transfere, por exemplo, um patrimônio, um bem material. Precisamos reconhecer que a salvação só pode ser alcançada mediante a graça que é individual e pessoal. Seu pai é um homem fiel, sua mãe é uma mulher fiel, temente a Deus, que ama a Deus, que vive com Deus, você precisa ser também. Porque a salvação é individual. Por isso, os pais que são crentes precisam ensinar a fé cristã aos seus filhos. Repito, pais que são crentes precisam ensinar a fé cristã aos seus filhos. Seus filhos precisam ter no seu coração a sua própria convicção em Jesus, sua própria fé em Cristo. É necessário que recebamos a Jesus como Salvador pessoal, se queremos nos tornar filhos de Deus. Ninguém é salvo por pertencer a uma religião ou simplesmente seguir algum tipo de tradição, por mais sincera que essa pessoa seja. Novo nascimento é um ato soberano da bondade divina que vai nos conduzir à vida eterna. Podemos ver no Novo Testamento o exemplo de homens e mulheres que tomaram a decisão de ir até Jesus. Alguns se entregaram a ele sem restrições e assim tiveram a oportunidade de ter um encontro com o Salvador e nunca mais foram as mesmas. Foram transformadas. Aliás, ninguém sai da presença do Filho de Deus da mesma maneira que chegou. Sempre haverá uma transformação se a pessoa assim crer nele de todo o coração.
Saulo, um perseguidor de cristãos, certo dia teve um encontro com Jesus perto da cidade de Damasco. Ao ouvir a voz de Jesus, tremendo e atônito, declarou: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo colocou-se à disposição do Senhor. Então tomou a decisão de seguir a Jesus e no final de sua jornada, diante da morte, declarou, Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo creu na vida eterna ao lado de Deus e por isso desfrutou de um relacionamento pessoal com Cristo que o levou a se tornar um dos mais ávidos pregadores do Evangelho. Você crê numa vida eterna ao lado de Deus? Por meio de Jesus? Se você crê, você vai desejar estar vivendo com Jesus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, porque desta maneira Jesus te livrará da morte. Jesus nos livrará da morte. Não é verdade? E claro que entre viver e morrer, preferimos viver. E falo aqui de uma vida plena, viu? De uma vida bela, não é de uma vida de agonias, uma vida de grande gozo e satisfação. Último subtópico, a escolha do homem rico. Vejamos também o exemplo do homem rico registrado em Lucas. O homem foi até Jesus interessado na vida eterna. Lucas 18, 18 ao 30. Pois fez a seguinte pergunta: Bom mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? O homem conhecia todos os mandamentos e os tinha observado durante sua mocidade. Porém, Jesus lhe disse que para dar a vida eterna faltava uma coisa: vender tudo quanto tem e repartir com os pobres, para que pudesse ter um tesouro no céu. Aí Jesus disse: depois tu vem e me segue. Ele deveria fazer uma escolha: ficar com sua fortuna ou doá-la aos pobres e herdar a salvação. A escolha foi feita, pois o coração daquele homem já estava nas suas riquezas. Para herdar a vida eterna é preciso crer naquilo que Deus é. Ele é suficiente em tudo em nossas vidas. Também é preciso um relacionamento mais íntimo com o Salvador. Ou seja, nosso coração precisa estar em Deus. O homem preferiu manter o seu relacionamento com sua fortuna e com os prazeres que ela poderia lhe proporcionar. Só que são prazeres temporais. Do que nós precisamos ou do que você precisa abrir mão para conhecer melhor a Jesus. O homem precisava renunciar ao dinheiro, aos bens deste mundo. Infelizmente, ele tomou a decisão errada, preferindo aquilo que é efêmero, passageiro. As riquezas deste mundo, os prazeres deste mundo são passageiros. Concluímos dizendo que a obra de Cristo foi consumada no Calvário. Tudo o que ele poderia ter feito em nosso favor foi realizado. Agora cabe a nós tomarmos a decisão de seguir Jesus, experimentando o novo nascimento ou andarmos segundo a nossa própria vontade e pensamento. Desta forma, nos afastando de Deus e da vida eterna ao seu lado. O que você escolhe? Largar tudo e seguir Jesus? Ou largar Jesus e permanecer com tudo que no final vai resultar em nada? É melhor ficar com Jesus e estaremos tomando posse da vida eterna no futuro, garantida pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.